Olá, querido professor e professoras da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a pastora Rosana e sou professora da Escola Dominical e estou aqui trabalhando hoje com a revista do PEC, que é nós representamos a nossa revista do PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. Então, olha só que nós temos aqui muita coisa interessante para você aprender hoje sobre a terceira aula da revista do Jardim de Infância com o tema Lucas. Vamos verificar? Então, a nossa aula de hoje é a terceira lição da nossa revista de Lucas, que ela tem por tema um ministério abençoado. E olha só o versículo qual é, Lucas capítulo 4 e o verso 1, que diz Jesus cheio do Espírito Santo. Esse é o versículo de memorização dessa lição, que você vai trabalhar com a sua criança no dia da aula. E olha só, nós também apresentamos para você uma ideia de louvor. Olha só os louvores que nós temos. Vem Espírito de Deus da Vaninha e se o Espírito de Deus se move em mim do diante do trono. São músicas conhecidas e de fácil compreensão para a sua criança, que é do Jardim de Infância, que compreende a faixa etária entre 4 a 6 anos. Verifique que essa revista ela está direcionada para essa faixa etária. Então, tudo que você vai trabalhar aqui corresponde ao conhecimento, ao desenvolvimento dessa criança nessa faixa etária. Isso é muito importante para você que talvez tenha uma escola bíblica que seja mista. Você trabalha com todas as faixas etárias de criança. Então, eu aconselho para você que se você não tem um espaço que possa fazer essa classificação de crianças, vou lhe aconselhar, você pega o lugar que você está trabalhando e você divide em grupos conforme a faixa etária. Pelo menos 2 grupos, os menores e os maiores. Porque cada faixa etária ela tem uma forma de compreender. Então, uma criança de 3 anos, ela não consegue compreender exatamente como uma criança de 8 ou 9 anos. Então, você vai precisar ter uma linguagem um pouco diferenciada. É por isso que a nossa revista ela é classificada em 3 faixas etárias, que é o maternal, de 0 a 3 anos, jardim de infância, de 4 a 6 e os juniores, de 7 a 11 anos. Por que até 11 anos? Porque no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é criança até 11 anos e 11 meses. A partir de 12 anos, ela já é considerada adolescente. Mas isso não impede, irmã, eu não tenho a turma de adolescentes na minha igreja. Você pode trabalhar, não limite essas crianças, traga ela, ensine a palavra de Deus para elas e também incentive para elas lhe ajudar. Isso vai aumentar muito o conhecimento delas. Então, a lição de hoje, que ela tem por título Um Ministério Abençoado, ele fala do momento do batismo de Jesus. E olha que coisa maravilhosa. E no texto aqui, no Guardando no Coração, que é o espaço onde a gente coloca o versículo tema dessa lição e a gente trabalha a memorização, ela diz Jesus cheio do Espírito Santo. Você provavelmente conhece e se lembra do momento em que houve o batismo do o batismo de Jesus e que o Espírito Santo ele desce em forma de pomba, não é isso? Então você pode apresentar alguns recursos que não estão na revista, que você pode acrescentar. Deixe Deus lhe abençoar com criatividade. Eu trouxe essa pombinha para representar o Espírito Santo. E como o Espírito Santo desceu sobre as águas, essas fitazinhas são semelhantes à água do Rio Jordão. Então você pode fazer com que a criança, você vai mostrar para ela como foi que a pombinha desceu até as águas e ficou se movendo sobre as águas no batismo de Jesus Cristo. Então, isso é uma forma da criança visualizar e imaginar aquela cena, que para eles talvez seja algo assim que não é tão literal e eles possam ter dificuldade da compreensão. E quando você mostra um recurso, aquela compreensão fica mais fácil na mente da criança. Então, esse foi o versículo, Jesus cheio do Espírito Santo. E nós temos também orientações importantes na nossa revista acerca dessa lição. E ela me traz uma dinâmica nessas orientações importantes que fala sobre
ser cheio do Espírito Santo. Como é que você vai representar para uma criança o que é ser cheio do Espírito Santo? Sendo que essa criança nessa faixa etária, ela ainda não entende muito o que é algo abstrato. Então, o Espírito Santo para ela é algo que é abstrato, não é um ser, uma pessoa. Então, ela precisa entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Imagine você levando isso para o lado literal. Então, nós vamos usar o lado literal para que você possa mostrar para sua criança como é ser cheio do Espírito Santo. Para isso, nós vamos usar uma taça de vidro. Ela tem que ser de vidro para poder ser transparente. E vamos usar uma jarra com água. E você vai falar para elas como ser cheio do Espírito Santo, quais são as vantagens, o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo. E para que ela compreenda melhor, você vai trabalhar com o quê? Você vai pegar uma jarra com água, pode ser de inox, pode ser de vidro, a melhor jarra que você tiver. E você vai encher de água e vai pegar uma taça e vai mostrar para ela como que a jarra estivesse representando Jesus. E a taça somos nós, você criança, eu professora, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, como é que eu vou mostrar isso? Nós precisamos ter Deus na nossa vida e o Espírito Santo, semelhante como essa taça. Se eu colocar apenas um pouco de água, vamos aqui colocar um pouco de água, não é isso? Olha só até a metade. Eu estou cheia do Espírito Santo? Não, né? Então eu preciso estar cheia do Espírito Santo para conseguir vencer o pecado, para conseguir resistir às tentações, para poder superar dificuldades. Então, eu preciso só de uma meia taça? Não, eu preciso estar transbordando do Espírito Santo para que não tenha nenhuma vaga, nenhum espaço para o pecado na minha vida. Entenderam? Então, você vai explicar para a criança a importância de estar sendo cheio do Espírito Santo. E você, de repente, pode transbordar, que quanto mais tivermos de Deus, melhor para nós, não é isso? Então, na lição de hoje, ele trabalha essa dinâmica. E também nós trabalhamos com material que é selecionado pela revista, que é a figura número 1 da primeira lição que você passou, que esse aqui são os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. E aí você vai relembrar a história, porque nós vamos falar de João Batista, porque foi ele que batizou Jesus. Então você vai relembrar a criança da história de onde surgiu João Batista, quem ele era. E você vai mostrar e vai usar o quadro de pregas para que a criança possa visualizar. Então aqui estão Isabel e Zacarias, você relembra a história e vamos falar o que foi que aconteceu. João Batista cresceu, não é isso? E então Jesus foi até ele para ser batizado. E também temos a figura do momento exato do batismo de Jesus. E nós vamos colocar aqui também no quadro de pregas para a criança poder visualizar, para ela conseguir construir na mente dela aquela cena. Então fica mais fácil quando a gente consegue mostrar algo em visualização. E o ministério de Jesus, depois que ele foi batizado, ele saiu pregando às multidões e ele se encaminhou para o deserto. Também nós vamos colocar aqui. Vamos colocar nesse de baixo para que a criança consiga visualizar melhor. Então você vai falar sobre o ministério de Jesus, que foi abençoado, sobre a tentação de Jesus, que está tudo explicadinho aqui na nossa revista. E eu aproveito para falar aqui atrás, temos um dos tópicos que fala brincando e aprendendo. E ele fala do crente pipoca. Lembra que nós somos cheios do Espírito Santo? Então, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de algumas transformações na nossa vida. E aí nós representamos como crente pipoca. Lembra que aqui, quando você vai relembrar para sua criança, lembra quando o papai e a mamãe faz pipoca na sua casa? Ele usa uma panela no fogo, né? E ele coloca o milho. Vamos colocar o milho dentro da panela. E aí depois que o fogo esquenta, aquele milho é transformado. E como é que ele é transformado? Quando ele é transformado, ele vira pipoca. Viu a mudança que aconteceu? Da mesma forma é na nossa vida.
nós somos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo e muitas coisas são transformadas na nossa vida, não é isso? Então, o que vocês acharam? Está fácil demais essa lição, não está? E já que estamos falando de estar cheio do Espírito Santo, você vai poder fazer também uma dinâmica que não está na revista, mas eu estou lhe dando como sugestão. Vocês não pode ficar exatamente como esse balão xoxo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Então vamos representar para a criança, porque o nosso intuito de estar cheio do Espírito Santo é com o intuito de chegar até ao céu. Então vamos ver como é que a gente pode ser? Vamos encher o balão, você vai encher o balão na frente da sua criança. Vamos lá? Encha e segure a ponta. Aqui próximo. Olha só, nós cheios do Espírito Santo, nós estamos próximos ao céu. Mas se por acaso nós bobearmos, né? Se nós não prestarmos atenção e nos esvaziarmos do Espírito Santo, olha o que acontece. Ficamos longe do céu, não é isso? Então você vai representar para sua criança que ele tem que estar cheio do Espírito Santo para estar pertinho do céu, no caminho do céu, tá bom? Então, entenderam como é fácil nós ministrarmos uma aula divertida, dinâmica e que a criança compreenda a palavra de Deus. E você pode usar a sua criatividade. A palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então vamos pedir a Deus criatividade e eu sei que a sua aula será a melhor aula que você vai fazer todos os domingos ou o dia da sua escola. Então, e aí, você gostou? Então, se prepare, não se esqueça que o principal fonte é essa aqui. A revista é somente para você se basear na sua aula, mas sempre leia a palavra de Deus na frente das suas crianças, que é o fundamento da nossa escola, ok? Então, espero que tenham gostado. Curte, comenta, compartilha para que outros professores também possam aprender a ensinar na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!